gente está aqui para dar continuidade aos números racionais. Hoje nós vamos falar sobre as operações de adição e subtração com números racionais. Antes disso, a gente vai fazer rapidinho uma passagem e dar uma relembrada em tudo que a Proivana já falou com vocês. Vamos lá, identificação dos números racionais, ou seja, todo o número decimal vem de uma fração, ou seja, vice-versa, a gente pode transformar uma fração em um decimal e um decimal em uma fração. Temos que relembrar isso. Como é que transforma de uma fração para um decimal? Basta dividir o numerador pelo denominador e aqui vocês estão vendo. E se fosse o contrário, como é que transforma 0,75 em uma fração? Todo mundo lembra. Repete o número todo, a quantidade de casas decimais é uma potência de 10, 10 ao quadrado 100. E aí, se a gente dividir esse cara aqui, ó, se a gente simplificar, eu já estou indo mais rápido, tá? Vocês poderiam dividir por 5, depois por 5. Isso daqui vai dar 3 quartos, ou seja, tem a ida e tem a volta. Eu consigo transformar todo número decimal em fração e toda fração em decimal, tá? Se ela for racional. Beleza? Lembrando aqui também que as dízimas periódicas, elas compõem essa família dos números racionais, tá? Dos números racionais. A gente não vai aprender no sétimo ano como é que se transforma uma dízima periódica em uma fração, mas vocês precisam saber que toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, e se pode ser escrito na forma de fração, é racional. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente pode representar isso? Com a letra Q. Por que é a letra Q, Beni? Porque Q vem de quociente, tá? Todo número que pode ser escrito na forma de quociente, tá? Eu estou escrevendo A sobre B, aqui está escrito P sobre Q. Ou seja, todo número que eu posso escrever na forma de fração, a fração é uma divisão. Ele é da família dos racionais. Se eu não conseguir escrever um número na forma de fração, ele não é dessa família, tá? Lembrando que as dízimas periódicas, elas podem ser escritas na forma de fração, sim. Só que a gente não vai aprender nessa série, no sétimo ano, como é que faz isso, mas vocês têm que saber que a dízima periódica, ela pode ser transformada em fração, ou seja, ela é da família dos racionais, tá bom? Aqui nós temos umas linguagens, né? A gente diz, todo x tal que x é escrito na forma de p sobre q, ou seja, na forma de quociente, como eu tinha dito para vocês, com p e q sendo números inteiros, ou seja, aqui em cima só pode ser número inteiro, e o denominador não pode ser zero, lembra do asterisco, não pode ser zero. E aqui nós vamos falar dos conjuntos numéricos da relação. Lembra aqui que a gente sempre faz uma analogia de Salvador com a geografia. Os números naturais. Bahia, números inteiros. Ou seja, todo baiano, todo soteropolitano é baiano, mas nem todo baiano é soteropolitano. E agora, se a gente pegasse aqui os racionais como Brasil, é a mesma história. Todo natural, todo soteropolitano é brasileiro, sim, e todo baiano também é brasileiro. Ou seja, todo natural é racional, todo inteiro também é racional. Como assim, Beni? Um exemplo. 2 é natural. 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Mas 2 pode ser escrito na forma de quociente? Pode, na forma de fração de diversas formas. 2 sobre 1 é 2, 4 sobre 2 é 2. Vamos botar aqui 400 sobre 200, tudo isso é 2, tá? Então eu posso, todo número natural é racional. E na forma de decimal também, 2,0, 2,000 e quantos zeros vocês quisessem. Cuidado que isso aqui não é 20 mil, eu tenho que colocar uma vírgula aqui para ficar 2, aquela galera de zeros ali, tá bom? Então, isso realmente acontece. E Z. Existem subconjuntos de Q? Existem, a Proivana já falou isso para vocês, e é basicamente a mesma regra que a gente aprendeu para números inteiros. Tranquilo? Eu vou passar um pouquinho mais aqui, e a gente vai falar só aqui, ó, como é que a gente vai identificar um número
na reta numérica ou na reta numerada, ou na abscissa se ela for na horizontal ou na ordenada se ela for na vertical, se a gente sempre converter em números decimais, tá? O segredo é esse. Se você colocar um número racional escrito nesse formato, você vai localizar ele melhor. Tranquilo? Beleza. Essa aqui só fica só uma dica de como localizar um número racional na reta. E onde é que ele vai estar? Ele vai estar entre os números inteiros ou às vezes eles serão os próprios números inteiros, tá? Porque todo inteiro também é racional. Então se eu perguntasse para vocês, onde é que ficam os racionais na reta? Eles ficam entre os números inteiros, mas também pode ser o próprio número inteiro, ou seja, eles se localizam na toda a extensão da reta, beleza? Vamos lá, isso aqui já foi falado pela Pro, né, tá? A gente vai dar uma adiantada, porque agora a gente vai lá para as operações. Os conceitos de módulo, que é a mesma coisa de valor absoluto, e oposto simétrico, acontece da mesma forma, inclusive na simbologia. Não se preocupem quanto a isso. Vamos lá. Comparação. Aí você só tem que se ligar se ele é na forma fracionária ou decimal. A Pro já deve ter passado isso para vocês. Eu vou adiantar aqui porque hoje a gente vai falar disto daqui, das operações com os números racionais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adição algébrica. O que quer dizer adição algébrica, Beni? Nós vamos falar da adição e da subtração ao mesmo tempo. E vocês se lembram que a gente tinha duas regras para fazer isso? Nós tínhamos a do banco e nós tínhamos aquelas dos sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior modo, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar dos números racionais na forma decimal, tá? Estamos falando da forma decimal. E aí, como é que a gente vai fazer? Primeiro, se tiver os parênteses, a gente vai fazer aquele jogo de oposto, de não é oposto. Então, ó, esse cara aqui não é oposto, é menos 2,3. Esse cara aqui não é o oposto, então é ele mesmo, menos 4,5. E aí, você vai armar a conta de números decimais, tá? Só que a gente precisa lembrar do que a gente aprendeu em números inteiros, tá? Sinais iguais, eu vou ter que somar, vou escrever aqui de novo, ó. Sinais iguais e sinais diferentes, tá? Vamos só simbolizar para não ficar muito grande aqui. Sinais iguais, eu vou ter que somar e conservar o sinal. Sinais diferentes, eu vou ter que subtrair e conservar o sinal do maior módulo, lembra disso. Uma alternativa é usar a regra do banco, que a gente já conversou sobre tem ou fez um depósito, ou fez uma retirada ou está devendo, tá? Então aqui como é que a gente vai fazer aqui? Esses números eles têm sinais iguais ou diferentes? Eles têm sinais iguais. Se eles têm sinais iguais, a gente vai somar. Então todo mundo deve lembrar aí que a gente arma 4,5. Aí a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e décimos embaixo de décimos, centésimo embaixo de centésimos. Acredito que todo mundo deve lembrar disso. Isso daqui vai dar 8, isso daqui vai dar 6. Então somei 6,8, mas eu tenho que conservar o sinal. Eles têm sinais negativos, essa soma também é negativa, tá? Para quem está mais familiarizado com a regra do banco, é só você pensar assim: eu estou devendo R$ 2,30 e retiro R$ 4,50 da minha conta. Se eu estava devendo e ainda fiz uma retirada, meu débito ele aumentou. Então eu estou devendo R$ 6,80. Beleza? Então vocês precisam relembrar dessas regras aqui. Vocês vão ver que a gente está sendo um pouquinho mais rápido,
Porque vocês já aprenderam sobre números decimais e números fracionários em séries anteriores. E essas regras aqui de números inteiros a gente aprendeu esse ano. Então a gente está juntando as duas coisas aqui. Vamos para outro exemplo, tá? Um exemplo agora é fracionário. Aí a gente precisa lembrar de fração, tá? Vou reescrever ele aqui embaixo para ficar melhor. Menos 2 terços. Eu já estou tirando os parênteses. Se aqui na frente não tem nada, ele é positivo. Então quer dizer que é o próprio número. Agora lembre-se, se aqui tem um menos, é o oposto desse cara daqui, ó. Porque o oposto de menos 3 quintos é mais 3 quintos. Porque uma subtração nada mais é do que uma soma do oposto do número racional, no caso. E aí vocês devem lembrar que as frações elas podem ter mesmo denominador ou denominadores diferentes, tá? Quando elas têm o mesmo denominador, a gente opera em cima, por exemplo, 2 terços mais 5 terços. O denominador é igual, a gente conserva o denominador e só opera em cima, tá? Lembrem-se disso. Isso acontece na adição e na subtração, por isso que a gente chama de soma algébrica. Então aqui, ó, eu vou... Só que quando os denominadores são diferentes, eu vou ter que achar frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. O 3 não consegue virar 5, nem o 5 consegue virar 3. E aí, para quem não lembra, a gente pode usar a regra do MMC dos denominadores para achar frações equivalentes. O MMC, de 3 e 5 é 15, porque além deles serem primos, eles são primos entre si. Eles não dividem por mais ninguém em comum. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 3 e 5 é 15. Então, ó, vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês lembrarem, tá? Observe. E eu ainda vou... Se esse número é negativo, então aqui vai ficar negativo. Se esse número era positivo, aqui ainda vai ficar positivo, porque a gente só vai ver o resultado aqui deste lado. E aí, para quem não lembra, a gente vai fazer aquele processo. Divide o denominador comum pelo denominador, tá? E multiplica o resultado pelo numerador. Estou encontrando frações equivalentes. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, tá bom? 10. 15 dividido por 5 agora é o mesmo processo que eu estou fazendo. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. E agora, como essas frações têm o mesmo denominador, eu repeti o denominador, está aqui, e eu vou operar aqui em cima. E se você observar só esses numeradores, eles são números inteiros, se olhar só os numeradores. Então eu vou fazer menos 10 mais 9, e aí volta para essa regra aqui de cima. Os sinais são iguais ou diferentes? Um é negativo, o outro é positivo, então são diferentes, eu vou ter que subtrair. 10 menos 9 vai dar 1. E o sinal é do maior módulo. Quem tem o maior módulo é 10, e 10 é negativo, então isso aqui é negativo. Lembrando que quando for na forma de fração, você sempre terá que simplificar, tá? Nunca se esqueça disso. Simplificar sempre. Beleza? Nesse caso aqui, a fração já está irredutível. Algumas pessoas me perguntam, esse menos, professor, isso é a mesma coisa que ser a fração toda negativa, menos 1/15? Na verdade é, porque quando eu pego isso daqui, ó, se eu tenho mais com menos, vai dar menos. Se o de cima é menos e o de baixo é mais, é dar menos, ou seja, a fração toda é negativa. Beleza? Se vocês ainda estão com dúvida se foi rápido demais, pause o vídeo, volte mais um pedacinho, relembre as regras, tá? E veja com números decimais e com números fracionários. Para terminar essa parte aqui, eu vou pegar 2 exercícios, tá? Vamos ver aqui 2 exercícios. Vamos lá. Eu vou fazer esse aqui com números fracionários, tá? Vou pegar esse aqui, ó.
Vou marcar aqui de vermelho, tá vendo? Estou pegando esse aqui. Então eu tenho aqui, vamos lá, questão 30. Vamos deixar aqui no cantinho, questão 30. 5 meios menos, abre um parêntese, 1 sexto menos 3 quartos. E aí o que é que eu faço? Expressão numérica eu vou fazer aqui dentro primeiro, dentro dos parênteses. Então eu vou segurar esses 5 meios, menos, esse menos é o aqui de fora do parêntese, e eu vou fazer a minha expressão aqui dentro, tá? Lembrando que você pode fazer por frações equivalentes ou você pode fazer a regra do MMC, tá? O MMC de 6 e 4 é 12, tá? 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. Então, adiantando o nosso lado aqui, nós temos 5 meios menos, vamos lá, denominadores iguais, repete o denominador. 2 menos 9 dá menos 7. Aí você pode botar a fração toda negativa, ou se quisesse botar o numerador, tanto faz. E aí a gente sabe que quando tem um menos aqui na frente do parêntese é de oposto, ou seja, eu vou ter que somar com o oposto desse, e o oposto de um número negativo é um positivo, vai ficar 7 dozeavos, tá? Se alguém quiser aqui vai fazer o MMC, tá? MMC, mas só para relembrar por frações equivalentes, você poderia fazer dessa forma assim também, ó. Observe, eu consigo fazer esse 2 virar um 12, consigo se eu multiplicar ele por 6. Mas o que eu fizer embaixo, eu faço em cima. Então, olha que legal. Eu não estou fazendo por MMC. Se eu multipliquei o de baixo por 6, vai ficar 12, vai ficar igual daqui. Agora eu tenho que multiplicar em cima, vai ficar 30. Mais 7 dozeavos. E aí o denominador é igual, você conserva o denominador, tá? Conserva o denominador e opera em cima. 30 mais 7, 37. 37 é primo e já está resolvido. Você poder... Ah, Beni, eu fiquei com dúvida, mas observe se não é a mesma coisa. Ó. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 5 vem para esse mesmo 30 aqui, ó. Ou seja, é a mesma coisa, a gente está encontrando frações equivalentes. Tranquilo? Lembre-se de voltar quantas vezes você quiser. Vou fazer esta questão agora aqui do lado de cá. Questão 31. Fiz uma questão só com fração, vou fazer uma só com decimal. Então eu tenho, deixa eu ver, vou botar aqui embaixo, menos 3,1 mais, entre parênteses, 2,4 menos 3,8, fechou parêntese, menos, abriu parêntese, 1,6 menos 2. Muito cuidado com os números decimais, é muito fácil de fazer, muita gente até prefere, depois eu vou falar disso com vocês, mas só toma cuidado para não ser muito afoito. Lembre-se sempre daquela lendazinha do xadrez que eu mostrei para vocês. A gente, quando vai confiando na intuição, geralmente a gente se quebra, tá? Lá falava de potência, mas eu poderia estender isso a tudo. Então eu vou fazer aqui, ó, primeiro os dois parênteses. Posso fazer eles dois ao mesmo tempo? Posso, mas tem que tomar bastante cuidado. Então eu vou pegar aqui o menos 3,1, vou repetir. Esse mais é o cara aqui de fora, tá? E vamos lá. Sinais diferentes, eu vou ter que subtrair, então vou fazer minha continha aqui em cima. 3,8 menos 2,4, tá? 8 menos 4, 4. 3 menos 2, 1. O módulo maior, quem era o maior era menos 3,8, então essa resposta aqui vai dar negativa, tá, galera? Então vai dar menos 1,4. Menos, que é esse cara daqui, tá? E aí vamos ver. Cuidado, 1,6 menos 2. Lembre-se que 2 é 2,0, tá? A vírgula quando está implícita está atrás da unidade. Menos 1,6, isso vai dar 0,4. Deixa eu consertar esse zero aqui que ficou feio. E aqui novamente, quem tem o maior módulo era o 2 era negativo, então esse cara fica menos 0,4. Muita gente erra porque não coloca esse menos aqui,
E aí já coloca o menos do cara de cá. Ou às vezes faz o contrário. Coloca esse menos daqui e não mais coloca do de cara de cá. E tem que aparecer os dois. E aí vamos fazer o lance dos opostos ou não. Então aqui é menos 3,1. Esse cara não é o oposto, então é menos 1,4. E esse cara aqui de menos é o oposto de menos 0,4, que é mais 0,4. Tá bom? Não façam aquele jogo de sinais, porque aqui não é multiplicação, lembre-se disso. E aí, como isso aqui é uma soma algébrica, você pode fazer todos os negativos e depois com positivo. Os negativos aqui, ó, sinais iguais, soma. Então, isso daqui vai dar 4,5, soma, tá? E conserva o sinal, então menos 4,5. Se você deve R$ 3,10 e saca 1,40, você deve menos 4,50. E 0,4 é como se você tivesse depositado 40 centavos. Então isso aqui vai dar menos 4,1. Essa é a nossa resposta. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, uma perguntinha, tá? Uma perguntinha. E se, deixa eu ver aqui, acredito que aqui deva ter. Bom, aqui. Beni, se eu tenho uma questão que tem um número decimal e uma fração. E aí, eu transformo o decimal em fração, tipo assim, 0,5 é igual a 5 sobre 10, que é igual a 1 sobre 2, simplificando. E pode fazer a conta 1 sobre 2 menos 1 quarto, Beni? Pode? Claro que pode. Isso ia dar certo. Ou pode pegar o 1 quarto, dividir o 1 pelo 4, dá 0,2, 2 vezes 4, 8 para 10, 2, 0,5, 5 vezes 4, 20 para 20, nada. E fazer 0,5 menos 0,25, Beni? Pode. Qual estaria certo, Beni? Os dois estariam certos se você calculasse corretamente, óbvio, tá? Então o que é que vocês precisam ficar atentos? Ficar atentos na questão. Observe aqui, ó, ele quer esse resultado na forma de fração. Então transformar em decimal e depois voltar para a fração o resultado, você tem que fazer dois cálculos. Era mais fácil você fazer um só, transformar em fração o número decimal e fazer a conta. Agora, olha outro exercício. O outro exercício ele pede na forma decimal. Então você sempre vai ter que prestar atenção se ele quer a resposta na forma decimal ou na forma de fração, tá? Para você ver qual é mais conveniente para você. Mas a gente tem que usar da esperteza. Já pensou se eu tenho aqui 1 quarto menos 3 quintos? Epa, deixa eu tentar. Eu falei 3, gente, mas eu vou botar 2 aqui porque a canetinha deu uma travada. Menos 2 quintos mais 0,6, por exemplo. O que é mais fácil aqui? Você transformar um número decimal em fração ou pegar duas frações e transformar em decimal? Então vocês têm que sempre ver o que é mais confortável para vocês, o que é mais lógico. Eu, por exemplo, nessa questão, eu transformaria esse único decimal em fração e faria conta com fração. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter vários números decimais e menos frações. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o que tiver menos e vai converter para não gastar muito tempo. Então é uma questão de ser lógico, tá? Eu estou vendo aqui uma questão, me fez lembrar de números mistos, tá? Números mistos, se a gente tem aqui, ó, 3 inteiros e 1 quarto, como é que faz? Repete o denominador, tá? Pega o denominador, multiplica pela parte inteira e depois soma com o numerador. Vai ficar 4 vezes 3 mais 1. E aí vai dar 13 quartos, tá? Para a gente poder fazer a conta com números mistos, a gente precisa transformar eles em frações impróprias. Tá bom, galera? Fiquem atentos aí aos exercícios. Essa aula ficou um pouquinho extensa porque eu quis usar os exemplos para vocês, trazer algumas possibilidades. Na próxima aula a gente vai falar de multiplicação e divisão.
com muito cuidado também. Falou, galera, um abraço, um beijo e até a próxima!